Na verdade, quero agradecer a vinda do Paulo Galo aqui. Eu Como queria, tava eu dizendo, queria dar um papo antes, que eu acho fica à importante vontade. por coisa. Eu fiz o Ramadã, né? Uhum. Jejuei no Ramadã, esse último que passou. E voltei a ter contato com a mesquita, voltei a ter contato com os muçulmanos. E aí eu achei muito louco, porque na primeira vez que eu me conecto com o Islã ali, eu tenho uma noção de justiça, né? Agora eu já tenho uma outra noção de justiça, de mundo. Pra mim, a justiça tá ligado altamente à luta de classes, né? Então, veja bem, você tem muçulmanos de diversas classes, né? Você tem muçulmano Certo. rico, você tem muçulmano milionário, você tem muçulmano bilionário. E na época, nos meus estudos do Islã, o Islã, pra mim, ele era muito anticapitalista, né? Porque o Islã é contra os juros, Sim. né? O Islã é contra, no meu entendimento, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, tá? Pelo que eu estudei na época, pode estar errado. Mas o Islã não é a favor de você ter um monte de casa de aluguel e Acúmulo. ficar Contra o acúmulo acúmulo. e você avareza, né? Você ficar cobrando, ó, tipo, né, juros, aluguel, essas paradas. E pra mim hoje a justiça tá altamente ligada à coisa da luta de classes, entendeu? Aí eu lembro que eu fui me conectar com alguns muçulmanos e tal, e fui falar, trocar essa ideia de classe mesmo, né? Porque, veja bem, a gente pode adorar o mesmo Deus, se alimentar diferente, ter acessos diferentes, dormir em lugares diferentes, né? Você pode adorar Deus deitado numa cama, uma cama que tem pena de ganso. Uhum. E eu posso adorar Deus e morar na beira do esgoto, né? Então, eu senti um estranhamento, né? Eu senti um estranhamento de alguns irmãos, de que não, de que, pô, Parece que o assunto não tá no seu lugar comum. o assunto não tá no seu lugar, parece que é uma luta de classes, não é um assunto do muçulmano, né? E eu entendi desse jeito. Pra mim foi um choque novamente. Por quê? Porque, no meu entendimento, justiça parte de acesso pra todo mundo, entendeu? Nós tá comendo essa esfirra aqui, todo mundo tem que ter o direito de comer essa esfirra, né? Não é uma coisa de mérito, né? Não pode ser só uma coisa de Uhum. mérito. E se for uma coisa de mérito, tudo bem. Tem justiça no mérito também, né? Desde que a gente comece na mesma pena de ganso, né? Eu não comece num esgoto a céu aberto e você comece a partir de uma pena de ganso. Ah, mas nós dois é muçulmano e Allah me abençoou mais porque eu segui um caminho. Pô, o seu caminho foi muito mais fácil do que o meu, entendeu? A bala Eu voando. enfrentei a bala voando. Você, pô, você já nasceu com a coisa favorecendo você, tá ligado? Uhum. Você imagina um muçulmano que nasce dentro de uma favela ser cobrado por um outro sobre a questão do Hajj, né? Você imagina fazer o Hajj, Até mesmo alimentação, até irmão. mesmo Se o alimentação. cara tiver fritando uma bisteca ali porque foi o único bagulho que chegou nele, quem é que tem direito pra chegar e falar, você tá cometendo um haram, irmão? Você sabe quanto que custa 300 gramas de uma linguiça bovina halal no Brasil? R$ 38, mano. Pecado é isso aí. Então, e aí tem isso aí, né? Jejum. Ah, vai fazer o jejum uma vez por mês. Eu tenho uns parceiros que fazem jejum o ano inteiro, Pois é. né? Eu tenho uns parceiros que fazem jejum o ano inteiro. Então, Jejum involuntário. jejum involuntário, imposto pelo capitalismo, que pra mim é a ideia branca. E pra mim, uma das coisas que ainda me ajuda a me conectar muito com o Islã é que a ideia branca nada tem a ver com o Islã, tá ligado? O Islã, ele é Exatamente. o oposto da ideia branca. Ele é o oposto de colonização, ele é o oposto de imperialismo. Na verdade, ele sofre com os efeitos do imperialismo, Exatamente. sabe? Ele sofre com os efeitos do capitalismo, porque o capitalismo tenta estabelecer uma lógica de mercado para o povo árabe, que não é a lógica de mercado do povo árabe. A lógica de mercado do povo árabe é uma lógica muito mais antiga do que o Boa. capitalismo. O mercado árabe ele já se organiza muito antes do que o mercado capitalista europeu. E o mercado capitalista europeu ele usa até o próprio imperialismo para atingir outros mercados, enfraquecer outros mercados, por exemplo, a guerra no Iraque, né? Uma coisa mentirosa, que falou que tinha arma, que não sei o quê. Quando foi ver, não tinha arma nenhuma. A gente sabe muito bem que ali era para enfraquecer o mercado e conseguir subtrair o produto que o povo iraquiano tinha, que era o petróleo e tal. Então, eu percebi que dentro do Islã, eu queria só dar esse papo. Eu percebi que dentro do Islã, dentro das mesquitas, esse papo da luta de classes, esse papo da ideia anticapitalista foi vista com estranhamento, né? E o Islã que eu conheci, as coisas que eu estudei, é um Islã anticapitalista. Um Islã, por exemplo, você não tem capitalismo sem juros.
Você só tem o Sim. capitalismo se você tiver os juros, né? Você só tem os bancos acontecendo e operando se você tiver os juros. Exatamente. Sem os juros você É não a base tem... do capitalismo É a base do capitalismo, moderno. é os juros, é a avareza, é aluguel, é commodities, é essas coisas todas aí, né? Então, eu senti isso, tá ligado? Então, pra mim, essa minha segunda conexão com o Islã, se na primeira teve a coisa do preconceito, hoje eu já sou um cara adulto, mano. Eu já lido melhor. Se alguém vira pra mim e é preconceituoso comigo, eu lido com esse preconceito diferente do que eu lidava quando eu tinha 14 anos de idade. Quando eu tinha 14 anos de idade, era quase que o mundo caindo pra mim. Hoje não. Hoje eu entendo que o mundo é assim, eu sei me posicionar e eu sei me defender disso. Eu sei me defender das formas estratégicas e inteligentes. Agora, quando a questão é de classe, já é uma outra situação, entendeu? Porque a gente pode ser irmão, muçulmano, e eu ser explorado por você. Você tem uma empresa e você me colocar, me pagar um salário baixo, não pagar meus direitos, sabe? Ixi, eu conheço Não me essa dá história. não me dá oportunidade de Ascensão, avançar, né? de ascensão, de seguir igual você. E até porque você tá embebecido pela ideia branca também, porque você tá num país que a ideia branca domina, que o capitalismo domina, e a sua lógica de mercado não vai ser a lógica de mercado do Islã, vai ser a lógica de mercado da ideia branca, se ligou? Então eu sinto hoje, pela essa segunda conexão que eu tive com o Islã, de que tem muita ideia branca em muitos muçulmanos, entendeu? Que até acredita nessa coisa de meritocracia. Eu vi alguns muçulmanos esboçar umas ideias até bolsonaristas, entendeu? Sim. Ou se tem uma coisa Ixi, contrária ao isso aí dá se tem uma coisa matéria pra outro contrária ao podcast. Islã que eu vejo, é as ideias do Bolsonaro. É totalmente contrário ao... Eu não consigo ver um Exatamente. muçulmano bolsonarista, sinceramente. Assim como eu não consigo ver um muçulmano E tem. nazista, É louco, né? eu não consigo ver um muçulmano fascista, eu não consigo ver um muçulmano miliciano, um muçulmano bolsonarista. E eu vi gente esboçar essa ideia, entendeu? Que é totalmente o contrário do que eu tenho de senso de justiça Por hoje, isso que né? eu não comemoro 2 bilhões de muçulmanos no mundo. Qual a qualidade dessas É, pessoas? aí é onde a Os gente... melhores muçulmanos era quando só tinha 300. Aí é onde a gente vai lembrar do Abdullah de novo, né? O Islã é o Islã, o muçulmano é o muçulmano, são duas coisas diferentes. O muçulmano o Abdullah usa essa palavra, o Islã é perfeito. O muçulmano não. Ponto. Entendeu? Então eu acho que, tipo assim, tem que também saber diferenciar o que é o Islã e o que é o muçulmano. Porque muitas vezes o muçulmano pode pegar até a ideia do Islã e colocar a narrativa dele dentro da ideia do Islã, porque o Islã é assim, porque o Islã é assado. Não, o Islã é o que tá escrito no Alcorão. Né? E se no Alcorão tá escrito que é contra os juros, que é contra a avareza e é contra toda essa ideia, eu acho que é isso que de fato é o Islã, né? Sim. Queria só dar esse papo pra não passar batido, que nós é da Não, luta esse de momento classe. final aqui foi tem como. brilhantíssimo. Legal. A gente quer, do fundo do coração, agradecer a sua participação nesse podcast. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم